Olá, amigos que acompanham o Sobralense. Boa noite para você. Estamos começando mais uma edição do podcast do Sobralense nesta terça-feira maravilhosa, dia 22 de outubro de 2024. Agradecendo a sua audiência, muito obrigado a você que acompanha o Sobralense em Sobral ou em qualquer lugar do Ceará, do Brasil e do mundo. Obrigado de coração a você que está assistindo pelo celular ou pelo YouTube, na sua TV, em qualquer lugar, não importa. O importante é você estar ligado, sintonizado aqui no O Sobralense, o maior portal da região norte e noroeste do estado do Ceará. E a nossa convidada de hoje já está aqui no estúdio Sobralense, agradecendo pela atenção, tá bom? É a Telcione Souto. Telcioneide Souto, muito bem. Seja bem-vinda, é uma honra muito grande receber você aqui no Sobralense. Muito boa noite, Gleison. Olha, eu já agradeço aqui a sua receptividade, né, e de toda a sua equipe. E já dou aqui uma boa noite a todos os seus internautas. É uma honra, sim, e um grande privilégio, sim, estar aqui nesse cenário, um cenário tipo Rede Globo, viu? Obrigado, Bem viu? parecido. Não estive lá, mas assim, é sensacional assim a experiência que a gente está aqui, né? Toda essa iluminação, uma estrutura gigantesca. Parabéns e obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E o Sobralense, nós temos uma equipe que preza muito pela qualidade, sabe? Tanto seja no áudio, como na imagem, na prestação do serviço, tem que ser tudo com excelência. Porque se não for, não vale. Muito visível. Estampadamente visível. Muito bem. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas que estão acompanhando aqui o nosso podcast. Fique à vontade. Então, sou Telcioneide, sobralense também. Sou casada, tenho 3 lindos filhos, né, que o Senhor me deu. E sou primeira filha de 3. Também meu pai sobralense, foi sertanejo, depois comerciante e foi muito conhecido aqui em Sobral. E minha mãe, comerciante junto com meu pai, e ao longo de todo esse tempo, estudante, né? E posteriormente entrei numa faculdade e ao longo desse tempo a gente vai conquistando outros espaços, construindo através das nossas vivências, dos nossos investimentos. E após a faculdade, a gente se dedicou aí, né, à família, até hoje, né, mas foi nesse momento que eu fiz o grande investimento familiar. E hoje estamos aí com outras perspectivas, propósitos unidos, né? E tentando colocar isso aí à frente. Tentando não, buscando, na verdade, né? Um outro verbo. Muito bem. Como, doutora, tudo isso começou? Como foi que surgiu? Então, Gleison, hoje, né, como eu me apresento, né, de forma profissional, eu me apresento como uma profissional que ajuda pacientes e ajuda famílias a mudar uma realidade, um cenário. Então, é uma transformação que nós, como profissionais de saúde, nós conseguimos oferecer. Né? Não é tão fácil, é uma Trabalho árduo, jornada, né? porque você está ali diante de pessoas doentes, diante de pessoas que têm um sofrimento, né? Elas carregam esse desejo de sair daquele momento de sofrimento e a gente consegue transformar, né? A gente consegue tirar aquele paciente naquela necessidade e trazer ele para uma cicatrização. Né? Então, eu me referindo aqui ao caso de pacientes que são acamados com lesões, pacientes que têm feridas, né? Aquelas feridas complexas, feridas comumente aqui a sua audiência vai conhecer, é a ferida no osso da bunda, né? Aquela bem conhecida, a temida lesão por pressão ou a escara. E a gente consegue ajudar essas famílias e como tudo isso começou. Né? A minha avó, antes da pandemia, lá por 2015, 2016, ela começou a ter uma piora do quadro
de necessidade de ficar restrita ao leito por conta da idade, né? Ela já passava ali dos 80 anos e morava aqui em Sobral, né? E a nossa família é muito próxima. Eu, como neta, também muito frequente, todos os dias, quase todos os dias eu estava lá. E eu, como a enfermeira da família, não é? Tudo corria para mim. E junto a esse quadro da minha avó, que eu dava esse apoio, também tinha a experiência, a nossa vivência que eu já estive no campo da atenção primária, né, que é o posto de saúde, né, que todo mundo conhece o posto de saúde, muita gente. E essa vivência lá me trouxe na época era uma experiência, né? Hoje, digamos assim, a gente já tem uma expertise, né? Um conhecimento que pode ajudar. Então, só resumindo, que a condição de eu tinha lá na atenção primária, que a gente vivia naquelas visitas domiciliares, atendendo aquele público, né? Com necessidade de cuidados na cama, na residência, no domicílio, com feridas, e a gente precisava estar lá. Agora, como de fato tudo isso começou, o que eu vivo hoje como profissional de saúde, começou quando a minha avó mesmo começou a desencadear essas feridas. E era eu que precisava estar lá, né? Apoiando. Era você que cuidava de tudo. Apoiando o meu tio e a esposa dele, né? E aí eles cuidavam muito, muito. Mas aí, com o passar do tempo, ela começou a ficar bem restrita mesmo ao leito. Ela também fazia uso da cadeira de rodas, às vezes ficava no sofá, e isso foi ficando cada vez mais restrito o andar dela dentro de casa. Com isso, ela começou a apresentar as lesões por pressão, né? E aí eu precisei entrar em cena, né, há 8 anos, né, 7 anos, e aquilo ali para mim foi muito desafiador, porque toda a expectativa da família estava direcionada para mim. E eu também queria oferecer aquele cuidado e que ela viesse sair daquele quadro que ela estava, né, com aquelas feridas, né? E aí eu precisei arregaçar as mangas para levar esse cuidado, essa assistência, né? Então, eu tinha a experiência de que eu já vivia no posto de saúde como enfermeira da atenção primária, mas aquele desafio que era só meu, porque eu não tinha outras pessoas para eu me agarrar, era eu que tinha que estar ali naquele apoio, né? Então, ela foi a minha grande escola, né? Ela foi a minha grande professora, a mãe da minha mãe, né? Minha avó Idelzuíte. E, a partir de então, eu comecei a buscar alternativas. Aí foi onde surgiu, eu disse, eu vou me especializar nisto, né? E quando você coloca, deposita um objetivo, né? Você traz para si um objetivo, porque você precisa entregar para alguém, principalmente quando é da família, alguém próximo, é uma responsabilidade maior. Muito grande. Em contrapartida, você consegue ir construindo aos poucos, porque eu não tinha aquela habilidade que eu precisava estar lá só com ela, porque não tinha outros colegas, não tinha colega médico, não tinha outro colega enfermeiro, não tinha um técnico de enfermagem, era eu que precisava estar lá, né? Então, a partir disso, eu fui desenvolvendo e mergulhei nesse mundo de cuidados com pacientes acamados, restritos, especificamente com esses pacientes com lesão por pressão, que são essas feridas complexas, né? Que elas fazem alguns estragos na pele dos pacientes que ficam muito tempo deitados, né? Nessa região dos trocânteres, que são essa região do quadril, aqui do osso da bunda, né? Na região sacral e nos calcanhares. Então, ao longo desse tempo, ela foi a minha grande escola, né? Como tudo começou. E aí foi o pontapé, né? Após isso, infelizmente, ela veio a óbito, que foi na época do Covid, posteriormente. Mas sempre quando eu estou, né, já tive as oportunidades de estar nas faculdades, falando também, eu trago essa história. Trago fotos, algumas fotos dela, sem mencionar, obviamente, quem é a pessoa, né? Mas aí, a partir daquele momento ali que eu fotografei ali no quarto, aí eu trago, né?
Então, Entendi. assim, é bem emocionante, né? Essa pegada mesmo que a gente constrói, o porquê que você fez aquilo. Então, foi a partir disto. Perfeito. Deixa eu tirar aqui uma dúvida. Em caso de pacientes que têm diabetes, nessa situação, precisa de uma atenção a mais? Precisa de uma atenção a mais, porque a diabetes, eu sempre trago essa comparação para os pacientes, Gleison. A diabetes, ela é uma doença de fato que ela não traz apenas aquele comprometimento. O paciente não pode estar comendo açúcar, não pode estar comendo alimentos doces, né? Não pode estar comendo aquele alimento que traz uma carga calórica alta. Mas para os pacientes que têm feridas, tem um desvio de cicatrização importante, porque quando há um acúmulo de glicose na corrente sanguínea, os nutrientes, o sangue, os líquidos, ou seja, tudo que aquela ferida precisa, quem vai estar impedindo é aquele acúmulo de glicose que está na corrente sanguínea. Então, existe uma dificuldade um pouquinho para a gente conduzir esses pacientes que têm essas feridas, né? Não apenas essas feridas no corpo de pacientes restritos ao leito. Entretanto, a gente consegue desenhar um plano de cuidados junto com a família, né? Eu sempre digo que a família ela é o grande aliado. Com certeza. A família ela é um grande parceiro nesses atendimentos que a gente faz para que o paciente ele venha assim ser oportunizado, mesmo o paciente com diabetes. Que é muito comum, né, doutora? Muito Principalmente comum. em pacientes nessa situação já com a idade acima de 60 anos. Perfeito, Né? a sua colocação das extremas idades. Perfeito. Uhum. E aí, sim, o apoio da família é essencial, porque uma dieta tem que ser regrada, né? Uhum. E Para quem poder vai ter um oferecer resultado positivo. É a família. É a família, porque geralmente esse paciente que ele está com a ferida, ele está no quarto, ele não sai. Né? Principalmente o paciente que está acamado, aquele paciente que está com sequela de AVC. É um paciente que está totalmente dependente. Fora aqueles outros pacientes que eles têm uma perda da percepção sensorial. Entendi. E isto vai fazer com que aquele paciente ele fique totalmente dependente da família e dos cuidadores, né? Quando não tem uma família. Entendi. Pode beber uma água, doutora. Deixa eu agradecer aqui a você que está acompanhando o Sobralense. Muito obrigado de coração. Hoje a nossa convidada é a Telcioneide. Muito bem. Você que está acompanhando o Sobralense, tem alguma dúvida? Pode fazer aqui. Você que está acompanhando pelo Facebook, pode fazer a sua pergunta. Você que está acompanhando pelo o Facebook, pode também deixar a sua pergunta, que vamos sim fazer aqui a doutora, tá bom? Qual a diferença de enfermagem dermatológica em feridas e estomaroterapia? Então, a enfermagem dermatológica é a mãe, digamos assim, é a mãe da estomaterapia. A enfermagem dermatológica, quando ela começou essa assistência a essa população, ela tem um cuidado de pacientes com feridas em geral, aos pacientes queimados e a podiatria. A podiatria é aquela especialidade que atende aos pacientes os cuidados com os pés e as unhas. Podiatria. Os queimados e feridas em geral. Que tem a diferença para a estomaterapia. A estomaterapia, ela vai alcançar um outro público de feridas também, é um braço da enfermagem dermatológica. Que né? Os tratamentos são diferentes. São diferentes. E aí a estomaterapia, ela alcança as feridas da enfermagem dermatológica, só que ela abre um outro leque para os cuidados com pacientes com incontinência urinária e fecal, e pacientes com necessidade de cuidados íntimos, que são as estomias, né? Ou as estomias em geral, ou no caso as estomias de eliminação, as estomias de alimentação e de respiração. E no caso é esse campo da estomaterapia. No caso, doutora, os atendimentos, como as pessoas estão ali acamadas, são realizadas a domicílio? Em domicílio. A maioria desses pacientes é no domicílio. Né? A gente já faz atendimentos no hospital
E também quando a família, o paciente, o familiar está, o paciente ele está internado, né, numa UTI, a família também entra em contato e a gente consegue fazer esse apoio, né, dar essa assistência. Hoje você atende só Sobral? Não, já fizemos atendimento, né? Já fizemos Fora atendimento fora de Sobral, né? E nessas cidades próximas. Muito bem. Deixa eu ir aqui para a próxima pergunta. Quando procurar uma esmoterapeuta? Estomaterapeuta. Isso. Quando que a gente pode procurar? Vou citar aqui que eu acredito que todo mundo esteja aí vendo nas redes sociais, o caso da Preta Gil. Sim. Né? Então, a Preta Gil, ela passou por esse diagnóstico, ano passado, o diagnóstico do câncer de intestino, e a partir de então, ela teve todo um aparato de uma equipe especializada. E junto com essa equipe estava um estomaterapeuta, que esse profissional, ele vai fazer o quê? Uma assistência, porque essa paciente, assim como estamos tendo aí o personagem da Preta Gil, ela precisa de cuidados, no caso, para fazer a demarcação da estomia. Hoje a gente acaba que não tendo, Gleison, porque é uma particularidade, né? Ainda não tem essa demarcação, ou seja, ela vai para o centro cirúrgico demarcada pelo estomaterapeuta. E aí o cirurgião vai fazer aquela cirurgia mediante a demarcação que o estomaterapeuta fez a recomendação, né? Então, ele faz aquela consulta antes e, posteriormente, durante a cirurgia, é confeccionado a estomia naquele local recomendado. Então, com certeza, ela passou por isso, né? Então, quando procurar um estomaterapeuta? Nos cuidados com feridas operatórias, né? Nós estamos aí com a Preta Gil. Então, a Preta Gil, ela precisou, com certeza, de um estomaterapeuta, porque ela passou por uma cirurgia. E a cirurgia é uma cirurgia complexa, né? Então, para que se evite, no caso, as deiscências, que são aquelas aberturas de cirurgia, né? Quando o ponto quebra, então abre e aí fica com aquele risco de fazer infecção, ou mesmo quando faz mesmo processo infeccioso naquele traçado. Então, a estomaterapeuta, ela faz essa assistência. Como também faz a assistência no cuidado com ela prolongado. Por quê? Porque ela precisa ali de um profissional especialista em estomias, que no caso ela não fez uso da bolsinha de colostomia. Então, aquele equipamento coletor, aquela bolsa para coletar as fezes, ela faz a assistência com o estomaterapeuta, né? Ele é o profissional especialista nesse caso clínico. E, posteriormente, faz também por conta da incontinência, né? Uma paciente, ela faz, como no caso, ela fez a amputação de reto, ela precisa, porque ela não precisou, mas tem pacientes que ficam com incontinência fecal, né? E aí, mesmo que posteriormente possam vir se fazer a cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal, é um paciente que ele tem riscos de ficar com incontinência fecal, né? Então, tem todo esse agrupamento. Então, nós tivemos aqui a personagem da Preta Gil, né? Todo mundo conhece. E ela precisa, no caso, dessa assistência, assim como todos nós. Então, para esses casos complexos e que tenha uma necessidade íntima, no caso das colostomias, aí a recomendação. Faço até aqui um acréscimo. No caso, a laser terapia, né? Que tá aí nos stories, né? Ou nas redes sociais. Ela está fazendo uso da laser terapia, que a gente chama fotobiomodulação. No caso, quando esses pacientes eles estão prestes a iniciar o tratamento oncológico, o tratamento para a quimioterapia, da quimioterapia, muitas das vezes eles surgem lesões orais, né, na mucosa, na boca, gengiva, e aí, ao longo desse processo, a recomendação é que faça o laser, porque o paciente que está no tratamento oncológico, ele sente muitas dores, ele inclusive nem consegue comer. Ele não consegue, ele passa ali a alimentar-se apenas no canudo por conta dessas feridas. E aí a estomaterapeuta faz essa condução de diminuir esse sofrimento de dor
por conta dessas lesões que ele tem na boca, que é a mucosite. E a Preta Gil está agora, esses dias. Tanto ela pode ser realizada antes de começar esse tratamento das inflamações da mucosa, por isso que se chama mucosite, são pequenas lesões que elas aparecem nesse tratamento, e o enfermeiro especialista, ele faz isso, que é o estomaterapeuta. Então, assim, é um campo importante para dar essa assistência. A alimentação, doutora, ela ajuda Ajuda demais. ao paciente? Você diz, no caso... No caso de uma paciente como essa da Preta Gil. Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, porque a alimentação, ela vai levar toda aquela necessidade que o paciente está tendo, né? Inclusive, Gleison, o que eu costumo fazer junto quando a gente está, os primeiros dias, as primeiras horas, diante da família, a gente faz ali um plano de cuidados e uma das menções que a gente faz é na dieta, na alimentação, né? Essa solicitação de exames que a gente também faz é para identificar algumas necessidades do paciente, identificar se esse paciente ele está com uma anemia. Então, é bem comum a gente encontrar esses pacientes que eles estão restritos ao leito, e ali mesmo que a família tenha todo aquele cuidado, em virtude dele estar com aquele definhamento, aquelas necessidades, o aporte nutricional é elementar. Fundamental, né? Sim. E aí a gente trabalha também com o apoio de nutricionistas, né, uma equipe multidisciplinar, que é para justamente levar essa aceleração de melhora para esses pacientes. A Preta Gil é uma mulher nova, né? Eu acho que não tem 55 anos, 60 anos. Acho que não passa de 60, não. Não, passa não. Eu também chega, não sei exatamente a idade. Não chega nisso. Mas a importância de cuidar, né? Porque a Preta Gil, claro, tem uma condição financeira boa, né, e tal. E quem não tem, doutora, como é que faz? Quem não tem, Gleison, a gente fica às vezes assim pensativo, né? Porque, por exemplo, a gente já fez, né? Enquanto eu estava ali na atenção primária, a gente conseguia dar uma assistência, mas a gente sabe que os recursos, na verdade, são mais limitados. Não há profissionais dos postos, no hospital preparado para isso? Existem, né? Só que são poucos. Né? Existem, mas são poucos. Agora, mesmo que exista o profissional, mas se não tiver os recursos, a gente consegue sim. Entretanto, vai ser a longo prazo. Eu também costumo dizer isso para os pacientes, para a família, né? Que a gente trata pacientes com diversas opções de planos, né? Não vou aqui me deter a isso, mas só para lhe explicar. Então, depende de como você quer, é a velocidade. A gente consegue fechar feridas com soro e gás, somente. A gente consegue, mas vai demorar bastante, né? Então, a gente consegue trabalhar com um tipo de curativo, os correlatos que a gente chama, que são tipo os géis ou cremes. E aí eles trazem também uma cicatrização. Agora, existem os curativos avançados, existe a fotobiomodulação, que é o laser, né? Então, existem outras tecnologias gigantes, só que existe um custo alto para isso, né? Então, assim, eu costumo dizer para a família, curativos são caros mesmo, né? Porque, assim, você colocar ali e você saber que aquele curativo, aquela tecnologia, ela vai tirar o que a ferida não precisa e vai dar o que a ferida precisa. Que é uma regeneração tecidual, que é uma desinflamação, que é parar um sangramento, que é acelerar aquele processo de fechamento, que é enxugar aquele exudato, que no caso é a secreção que tem naquela ferida, que é reduzir o mau cheiro, ou seja, uma gase ela não vai conseguir fazer isso, né? Mas aí esses curativos avançados, eles alcançam. E aí lá no setor público é um pouco mais delicado para a gente trabalhar. Muito bem. Qual a diferença de uma colostomia para uma estomia? Então, estomias. As estomias, ela, né, vem lá do latim, do grego, que é uma boca, uma saída, abertura. Então, ela é localizada em algumas áreas anatômicas. Por exemplo, tem pacientes que fizeram a traqueostomia, é uma estomia na traqueia. Aí tem pacientes que fazem uma pleurostomia,
que é aqui no pulmão, é uma estomia, ou seja, é uma saída daquela secreção que é localizada para fazer uma drenagem daquele líquido que está naquela região do pulmão. A gastrostomia, que são daqueles pacientes que fazem alimentação, que não se alimentam pela boca e se alimentam por uma sondinha que tem aqui. Sim. A colostomia, a cistostomia, que é da urina. A ileostomia, a colostomia. Então, a estomia, ela é saída boca. Então, é um local para dar vazão de algum órgão nosso. E a colostomia vem do cólon. Cólon, que significa intestino. E aí, é justamente quando a estomia ela é confeccionada no cólon, no intestino, que são aquelas pessoas que a gente sabe, né, algumas das vezes a gente vem a conhecer, que elas usam a bolsa de colostomia. Então, é essa a diferença. Muito bem. Quais são os casos que você mais atende, doutor? Os casos são os pacientes colostomizados e os pacientes com lesão por pressão, que são esses pacientes que ficam na residência, que ficam acamados, que saem com aquela ferida feia, né? Tem pacientes, tem familiares, Gleison, que dizem até assim, tem uma ferida lá que eu não gosto nem de dizer o nome, né? Uma ferida. Então, assim, tem tratamento, graças a Deus a tecnologia está aí, a ciência está aí, e a gente consegue, sim, devolver aquele sorriso, né, da família, devolver aquele paciente sair do quarto e ir jantar na mesa, né? Jantar à mesa com a família, trazer as crianças de volta, porque fica um odor importante, bem considerável, o odor daquela ferida que ela está necrosada, que ela está preta, que ela está lá na região sacral, né, no osso da bunda, né? Então, estou colocando aqui de uma forma assim, uma linguagem bem popular, que todo mundo entende, né, e não vai ofender a ninguém, no osso da bunda, que é aquela ferida, ela traz uma degradação, né, dali de toda aquela área. O paciente ele também fica muito debilitado, porque a proporção que aquela água, aquele exudato, né, aquela secreção, ele sai da ferida, ele deixa o paciente mais fragilizado, porque ali vai proteínas, ali vai aminoácidos, ali vai a substância do paciente naquela água da ferida. Qualquer paciente nosso, né, assim, respondendo a pergunta de quais são esses pacientes que nós mais atendemos, mas digamos assim, um paciente que ele pegou uma queimadura, que ele está com uma lesão ali na perna, aquela água que sai, que fica molhando no curativo, a gente fica preocupado. Então, a gente tem que fazer aquele manejo, aquele gerenciamento daquela água para ir estancando, para ir parando, né? E aí a gente vai conseguindo, especialmente junto com o laser, né? Então, o laser, assim, ele é um grande aliado. E junto com os curativos e também junto com a família, ou seja, é todo um apanhado que a gente consegue trazer, sabe? Então, assim, é bem feliz, é bem gratificante. Você já pegou um caso assim que a olho nu seria impossível reverter a situação? Já, porque tem casos que chegam, Gleison, e a família quer que você resolva, mas você não consegue. Mesmo que você estivesse numa potência máxima, você não consegue mais alcançar, devolver uma melhora, digamos assim. Vou dirigir que a alguns dos pacientes que mais nos procuram com as lesões nos pés, né? Então, a lesão do pé, do dedo, aquele dedo bem preto mesmo, da cor do seu celular. Então, ele já não tem mais. E a família, mas vamos... Não tem, porque ali já morreu. É amputação, né? Teve uma vez que eu cheguei... Olha como é interessante. Teve uma vez que eu cheguei na residência de uma senhora para ajudá-la, né, para tratar a perna dela. Ela tinha ferido essa perna comendo churrasquinho, né? Se por acaso a família estiver me escutando, vai saber como foi verdadeiro isto. E aí a família me procurou porque a dona da casa, ela deixou cair um espetinho de churrasco que estavam fazendo dentro de casa, caiu e triscou na perna, arranhou na perna. Ela era diabética. Jovem, 50 e poucos anos, por aí. E aí fez aquele arranhãozinho, depois fez uma bolha, depois abriu e depois começou a piorar, dor na perna, fez infecção, enfim, começou a fazer uso, né, de medicamentos, fez consultas e não tinha melhora. E depois aí foi e nos procurou.
Pronto, tudo bem. Cheguei lá fazendo o procedimento. Era um sábado, né? E aí estava lá eu fazendo o procedimento aqui embaixo, né? Quando dele, porque a gente faz uso de alguns medicamentos e fica dando tempo para a ação dele. Enquanto isso vem o esposo dela e um senhor muito distinto, assim, bem amigável, veio, chegou e sentou. E eu, boa noite, eu continuei aqui. Só que quando eu estou aqui, cabisbaixo, ele sentou no sofá e eu avistei o pé dele, os pés. E um dos pés estava inchado e vermelho. E eu, meu Deus, né? Eu digo, poxa vida. E aí comecei a puxar assunto. E então, o que foi isso, né? Esse pé tá assim por quê? Ah, não, eu tô tomando antibiótico, eu tô assim, já tem uns dias e tal. Eu tô com uma feridinha aqui embaixo do pé. Aí eu disse, deixa eu ver. Quando eu vi, tinha um orifício, tinha um buraco, né? É o que a gente chama de mal perfurante plantar. Então, tinha uma lesão importante, né? Assim, digamos, desse tamanho. Então, é maior um pouquinho do que a moeda de R$ 1. E no dedão, embaixo do dedão, né? E aí tava ali aquele vermelhão todo. E aí tá tomando antibiótico e tudo. Só que o que ocorre? Esse paciente, aí eu fiz ali, né? Eu disse, deixa eu fazer aqui uma limpeza. Eu fiz uma limpeza ali, né? Assim, uma gentileza. Enquanto ali demorava uns minutos para a medicação na esposa dele agir. E aí eu, poxa, como é que eu vou fazer aqui? Mas eu vou ter que falar, né? Aí com ele tudo bem, eu não falei. Aí ele fazia muito regrada alimentação. Quando eu terminei tudo, eu chamei a filha lá fora, na calçada, né? Inclusive até o Augusto, meu marido, estava já me esperando ali. Aí enquanto ele colocava a mala no carro, né? A outra mala do laser, enfim. Aí eu chamei a filha dele e eu disse, olha, não se assuste, mas você vai precisar levar seu pai hoje para o hospital, né? Para o hospital regional. Aí você viu ali o pé dele? Então ali não tem como, ele está tomando antibióticos, assim, não está servindo de nada. Ali ele já tem uma complicação. Infelizmente, você não se assuste, mas você precisa agir. Se você não for hoje, será um sábado. Se você não for hoje, você vai precisar ir segunda. Se você não for segunda, você vai na outra semana e ele vai ficar internado e ele vai sair sem o dedo do pé. Ela já chorou e tudo, mas o que eu quero lhe dizer é que tem algumas vezes que a gente se encontra em situações que você, assim, é impactante, né? Mas você tem que dizer, não adianta a gente passar a mão na cabeça, porque é uma responsabilidade também Muito quando grande, você né? assume e você diz assim, não, tá tudo bem, continua tomando antibiótico, não vai servir. Né? E aí eu quero até, como eu acredito que aqui vai ter o seu público muito alto, essa história de você tomar quantas vezes, Gleison? Quantas vezes, assim, chega paciente, olha, eu já estou aqui com essa lesão, aqui com essa ferida, 3 meses, eu peguei um acidente, eu estou com 2 meses com essa ferida, não sai do lugar, eu já tomei antibiótico X, antibiótico Y, pomada. Por quê? Porque o antibiótico, ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar uma infecção que esteja lá naquele local, mas que ela esteja repercutindo no corpo. E muitas das vezes não está. E aí ele está tomando antibiótico, mas não vai alcançar a ferida. Porque a ferida, quando ela passa ali de 4 semanas, tem algumas literaturas que trazem 4, outras que trazem 6, mas assim, passou de 4 semanas já é uma ferida crônica que a gente traz por complexa. Então, ela não tem mais só ali aquela feridinha, ela já tem o quê? Ela já tem ali um biofilme, a presença ali de uma carga de micro-organismos alta, que a gente precisa remover, perturbar mesmo ali aquela comunidade de micro-organismos, remover, tirar. Então, o antibiótico não vai resolver. Como não resolve? Né? Eu canso de chegar a pacientes que eles têm, tô com uma ferida na perna, já tô com isso aqui há muito tempo, eu tô com esse problema aqui, essa ferida aqui que ela nasceu por conta de um arranhão que encostou na porta do meu guarda-roupa. E aí vai piorando. Então, o antibiótico, ele vai ajudar quando porventura existe uma disseminação, mas quando não, precisa entrar com uso, porque o laser e também os curativos avançados, eles são movidos também com essa parte de antimicrobianos altos que vão quebrar esse ciclo de infecção de ferida. Neste caso, o paciente procurando um profissional logo no comecinho ali,
É muito mais rápido, A né? cura é mais rápida. Muito mais rápido, né? Como uma pessoa, um menino vai saindo aqui de perto da gente para a gente alcançar ele, se ele estiver pertinho é mais rápido, né? Se ele tiver, a gente puxa a camisa ainda, assim, Com certeza. né? Então é dessa forma também. Que responsabilidade grande você É uma tem, hein? grande responsabilidade, né? Grande responsabilidade. Há pouco tempo que isso eu já disse no final, Gleison, para essa senhora, que ela é uma maravilhosa. Ela, né? Pode dizer o nome, Pode, talvez, pode. né? Dona Graça, Dona né? Graça. Então, assim, Tá bem hoje? se hoje ela estiver me ouvindo, né? Então, assim, eu tenho um carinho enorme por ela, porque estive com ela semana passada e ela, assim, como ela tem sido, assim, uma pessoa que nos ajuda, e nos ajuda, assim, que ajuda o profissional. Porque quando eu cheguei lá, o esposo dela tinha 3 lesões, 4, na verdade, uma no calcanhar, uma na região sacral e 2 nos trocânteres, 4 feridas, né? E tinha uma que era no quadril esquerdo, que era gigante, gigante, cavitária e totalmente necrosada. E com uma infecção importante ali, com 2 dedos de borda vermelha, que a gente já traz uma condição de infecção mesmo instalada. E ele não, a esposa não queria jamais que ele voltasse para o hospital. E eu, Senhor, como é que vai? Porque é bem delicado voltar para o hospital. E aí eu, como é que eu vou fazer aqui, meu Deus? E aí eu digo, Senhor, entra neste negócio aqui, nesta situação. Porque é bem delicado. E aí a gente vai fazendo aquela insistência, né, com os protocolos, e vai tendo respostas, e vai aliviando, mas assim, tem seus percalços mesmo assim de desafios, porque a gente está lá na residência e assim, não são feridas bonitas, a gente, né, já se acostumou, mas assim, é um pouco delicado. Acredito. Doutora, você falou aqui do laser, né? Vamos então falar mais direto o que é o laser. Pronto, então, o que é o laser? O laser, ele é uma luz vermelha, bem forte a coloração, né? Que ela é irradiada no tecido, digamos, na ferida ou naquela área adjacente, naquela área próxima que esteja inflamada. E aí, o que o laser vai fazer? O que o paciente vai sentir, né? Então, vamos falar aqui do paciente. O que a pessoa que faz uso do laser vai sentir? Ele vai, primeira coisa, ele vai ter aquela redução da dor, né? Ele vai ter aquela sensibilidade diminuída, a sensibilidade dolorosa diminuída, ele vai perceber que ele vai ter uma aceleração no processo inflamatório. Como? O paciente que faz o uso do laser, Gleison, ele, ao invés dele passar ali, digamos, 10 dias com o processo inflamatório, ele passa 6, ele passa 7. Porque não sou eu que trago, mas os artigos trazem, que ele faz essa aceleração. Ao invés de você ficar muito tempo com esse processo inflamatório, é reduzido. Como também a reparação tecidual. Então, ele favorece a isso e o paciente vai perceber, assim, é nítido. E a gente fica bastante contente quando a família percebe isso, né? Então, também a gente consegue fazer essa quebra do ciclo infeccioso das feridas, né? Aquela ferida mesmo ali necrótica, preta, que fede, que deixa muito molhado, curativa, as gases, e que está com infecção, a gente quebra. Então, aí o laser, ele vai devolver isso, ele faz essa reparação tecidual. Então, ele promove ali uma melhora global do paciente. Que o laser é muito comum, a gente vê nas redes sociais, né? Sim. Por aí afora é muito utilizado. Muito. E aqui também não é diferente. Não é diferente, né? Então, quem trabalha com feridas, tratamento com feridas e estomias e colostomias, a gente consegue sim ajudar a família a diminuir esses processos, né? Esses pacientes que têm essa gastrostomia, né? Tanto crianças quanto adultos, que fica muito irritado. Por quê? Porque o paciente, onde a via de alimentação é aqui, né? E onde é que está o estômago? Também aqui. Quando o paciente tiver alguma necessidade de, digamos, estiver muito cheio, ou então estiver com alguma complicação gástrica, ele não vai fazer nada por aqui por cima, vai ser tudo por aqui. E onde eu quero chegar é que aqui às vezes fica muito queimado por conta das substâncias, né? Os líquidos que saem, eles são erosivos e isso traz muito essas dermatites, que são essas inflamações de pele. E a gente consegue ajudar isso com curativos e com laser.
Perfeito. Para você que está acompanhando o Sobralense, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos falar da mentoria, doutora. Fique à vontade. Mas antes, deixa eu agradecer aqui aos nossos patrocinadores, União Proteção Veicular, abraçando meu amigo Jailton e todos que fazem a União, Visconde Hotel, Auge Motos, Moto é Honda e Honda é Auge Motos, Centro Automotivo Box Express está com a gente, obrigado pela parceria, Infoserve, meu amigo Cristóvão, um abraço, meu irmão, Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, Pontual Comunicação Visual, Sobralnet e União Proteção Veicular. Vamos então falar da mentoria? Vamos, né? Então, a mentoria, hoje, ela era um desejo e hoje eu já consigo ver isso de uma forma mais próxima, né? Então, eu fui ajudada, né? Eu fui ajudada, busquei esses recursos de mentoria, sabe, ô Gleison? Porque você está ali, nesses 5 anos que eu, né, tive esse crescimento, vou dizer isso mesmo, né? Acredito que aqui tenha algumas profissionais assistindo. Ao longo desses últimos 5 anos, graças a Deus, eu fiz investimentos, né? Foram investimentos, na verdade, para que eu tivesse um crescimento profissional, né? Eu sei que eu tive esse crescimento profissional, não apenas técnico, mas assim, essa parte aqui, de eu estar num podcast, assim, tipo, há 5 anos eu acho que eu estava assim, ó, toda me tremendo. Nervosa, né? Hoje eu já chego tranquila, né? Então, hoje eu já chego tranquila. E essa construção, eu não consegui só, eu consegui, obviamente, com muita dedicação em leituras e também em mentorias, né? Então, fui mentorada muito tempo aí pelo professor Jairo Edielson, né? Então, assim, eu, claro, sempre, onde eu ando, nos cursos, no momento que eu tenho uma palavra, eu sempre falo dele. E também da minha grande mentora, hoje, a professora Fernanda Ferreira, né? Então, assim, são pessoas que estão aí na rede social e eles conseguiram despertar em mim um crescimento profissional que eu vejo hoje esse case de sucesso, digamos, né? Então, eu sou um case de sucesso, porque eu era muito tímida. Só que eu venho trabalhando isso e eu vejo onde eu estava, digamos assim, 5 anos não, mas digamos 8 anos, onde eu estava e onde eu estou hoje, né? Então, hoje eu consigo, sim, ajudar colegas que diariamente passam aqui, perguntam, como que a gente conduz aqui? Como que eu faço nesse caso desse paciente? Né? Como? Mostra ali fotos de estomias, de colostomias, de feridas, e a gente consegue, sim, ajudar com todo prazer. Então, nesse crescimento que hoje eu me vejo onde eu estou, eu olho para trás, eu digo, poxa, era eu ali, né? Então, assim, todos os dias a gente tem que matar muitos gigantes, né, na nossa mente. Com certeza. Né? Esse negócio que você fica ali. Outra coisa super constrangedora, tá no mesmo assunto. Já vou puxar aqui o gancho. Você olha ali, ó, de manhã, né? Então você olha ali de manhã, é todo mundo publicando, é todo mundo postando, é tanta coisa, e você diz, meu Deus, eu sou incapaz, né? De repente, a gente vai e se coloca numa situação dessa. Todo mundo vai e diz, vale, eu não fiz isso, e fulano fez, vale, eu não fiz isso. Por quê? Porque o seu palco, ele é bem diferente do meu palco, que ainda está pequeno, né? Ou o seu palco, que hoje é onde você faz você tem suas estreias, eu ainda estou no bastidor. O que eu quero trazer com esse momento aqui da gente falar aqui, né? Da gente olhar ali, se comparar na rede social, é que você também consegue vencer o que está ali na sua mente. Você batalha, você luta ali. E hoje eu consigo ver onde que eu estive e onde eu estou hoje. Foi ajudada por processos de mentorias. E as mentorias, assim como elas puderam me tirar de uma estaca zero, de um plano zero, por quê? Porque eu estava na atenção primária, né, fazendo ali com todo o empenho, mas eu vivia só ali, eu vivia só aquele mundo de bem cansada, né, de dar o meu melhor, e eu não tinha o meu negócio. É como hoje o Gleison tem aqui o negócio dele, ele trabalha para ele, e você com certeza não queria mais trabalhar para ser empregado de outras pessoas, de um outro
dono, não é verdade? Hoje você é o dono de tudo. Né? Então, hoje você aqui, você consegue ajudar outras pessoas. Você não é mentorado, mas você orienta, você fala, você ensina. Então, a mentoria, hoje, para mim, eu quero sim estar trazendo isso para as colegas. Já tenho falado algumas vezes aqui na rede social, para eles, como é importante, porque é você ter uma pessoa para você colocar aqui, puxar, olha, tu não vai por aqui, tu vai por aqui. Né? Olha, segue esses passos, não faz isso que não vai dar certo. Então, tem histórias incríveis de que o que eu vivi ao longo desse processo, ao longo dessa jornada, como pessoa e como profissional, que eu digo, poxa, eu não faria mais isso. Eu não faria mais isso porque teve muito investimento de tempo e de energia. E são os dois grandes, são as duas grandes moedas nossas hoje. Tempo. Quanto você daria para hoje você ter mais horas por dia? E energia, você dá ali seu gás, você dá o seu gás. E na mentoria é isso, é encurtar tempo e é encurtar energia. Por quê? Porque você vai estar sob olhar de uma pessoa que já teve uma passagem, que já teve uma jornada, que já passou por aquele processo, por aquela estaca zero, que já saiu ali do ponto zero, que já saiu dali do tempo 1 para chegar, digamos aqui, até hoje. Ainda tenho muito a aprender, mas na mentoria eu vejo, assim como eu tive todo um grande apoio, eu conseguir dar apoio, ser apoio. Por quê? Porque você está ali falando de como é a sua vida, de como eu consigo. Porque às vezes foi como ontem eu disse para o Augusto, eu disse, olha, Augusto, eu estou tão cansada. Por quê? Porque você trabalha ali de manhã, você tem os filhos, né? Para a glória de Deus. Você tem o consultório, você tem ali parceiros para você estar fazendo tudo. Você tem a rede social que você precisa estar ali postando. E não dá. Não dá para você estar ali postando, né? E aí tem os pacientes, né? Que quando você vai lá para o paciente é um pouco demorado, é questão ali de 2, 3 horas que você fica naquele paciente. Porque você precisa dar o seu melhor. E aí o que eu quero trazer, eu digo, eu preciso... a gente precisa romper, e eu tenho trazido muito esse discurso para outras colegas, enfermeiras, que existe outras possibilidades, que elas precisam ir, assim como eu fui, assim como eu comecei, não foi fácil e não é fácil, não é essa vida glamurosa que muita gente pensa, né? Que muita gente, é maravilhoso, né? Ter o consultório. É maravilhoso, sim, né? Mas ninguém vê o que tem lá por trás, né? Mas hoje a gente consegue dizer que está conquistando, que está vencendo, que está progredindo. E essa ajuda através da mentoria é o que a gente tem trazido de mais, assim, de precioso para poder estar, assim, pegando na mão de outras colegas, né? Não só aqui de Sobral, mas hoje, como a gente está difundido na rede social, a gente consegue estar, assim, fazendo esse direcionamento longe, assim como eu fui direcionada e mentorada. E quem deseja participar, como é que faz? Aí vem e fala mesmo comigo, né? Porque muitas das vezes eu deixo o telefone da secretária lá do consultório, mas é comigo mesmo pelo direct. Perfeito. O Instagram, você pode falar? O Instagram é @TelcioneideAngelim. Perfeito. E é isso mesmo, né? Só adicionar, seguir e mandar mensagem que dá tudo certo. Sim, viu? Perfeito. Doutor, você quer acrescentar mais alguma coisa que não foi perguntado? Fique à vontade. Dizer que existe um campo gigante aí para a enfermagem, né? Então, outrora eu estava lá na atenção primária e eu não vi outras perspectivas. E a pandemia foi o boom, né? Assim como eu tive a minha grande professora, que foi o motivo, a minha avó, para que eu pudesse mergulhar, né? E existe aí um mundo gigante que a enfermagem que faz coisas grandiosas para que a gente possa buscar
buscar e levar para o paciente, mas é através do seu fazer, do nosso fazer. Porque muitas das vezes fica só nessa questão aí que, assim, dá uma dor de cabeça, que todo mundo sabe, a história do piso salarial. O piso salarial Sim. nunca vai sair, minha gente, isso. Então, é você que tem que ir buscar, porque você tem muito a fazer, você tem muito a dar para o paciente, para a família, com o seu conhecimento e com a vida que aquela pessoa tem. A vida que aquele profissional pode se conectar com aquela família através do fazer dele. Então é isto. Perfeito. Uma área ainda que merece ser bem explorada, né? Sim, sim. A região é muito grande. Muito grande. Para poucos profissionais. Sim, sim. Uhum. Hoje, por Perfeito. exemplo, né, Olha a a gente dica precisou cancelar, né, a agenda para estar aqui, mas as oportunidades elas estão aí, né? Então precisa mesmo ir buscar. Hoje à tarde eu estava conversando com 2 alunas. Eu disse, olha, vocês que são bem jovens, né? Não percam tempo, não percam tempo. Essa história eu sei que assim, né? Netflix, minha gente, não vai dar, né? Não vai dar, não vai te fazer crescer. Eu vou assistir série. Me poupe, gente, né? Assim, então, assim, são propósitos diferentes, né? Sim, com certeza. São focos diferentes. Então, assim, se você tem foco disso, você vai mesmo. Deixa a Netflix para lá, deixa outras coisas que você coloca como prioridade. Por quê? Porque você tem aí um grande campo. Perfeito. Doutora Tessioneide, muito obrigado. O podcast bate-papo maravilhoso, vai render muitos cortes. Maravilhoso também para os nossos internautas. Obrigado de coração. Viu? Oh, eu que agradeço, viu, Gleice? Você é uma pessoa, assim, maravilhosa. Então, muito distinta, bem receptiva e que Deus possa multiplicar grandiosamente aqui os seus negócios. Muito obrigado. Obrigado, doutor Augusto. E conte aqui com o Sobralense, tá bom? Estamos Muito obrigada. As portas abertas. Muito obrigada. E a você, muito obrigado de coração, obrigado aos nossos internautas, obrigado aos nossos parceiros, patrocinadores, e obrigado a toda a equipe que fez acontecer mais um podcast. Um abraço e até a próxima. Perfeito, doutora.